Por volta de 1880, um homem se trancou num quarto em Berlim, sozinho, sem laboratório, sem verba, sem uma única alma para ajudar. Na mesa, cerca de 2.300 sílabas sem sentido. W-id, Zoff, pedaços de nada. Ele decorava, esperava e media no relógio quanto já tinha esquecido. Todo dia, ano após ano. Quando enfim saiu daquele quarto, trazia a primeira lei da memória, o mapa de como o seu cérebro esquece, e escondido dentro dele, o cronograma que vence a curva. Hermann Ebbinghaus não tinha um laboratório, não tinha verba, nem equipe, nem sequer voluntários. Tinha uma convicção teimosa, a de que a memória podia ser medida. Na época, isso soava absurdo. A mente era assunto de filósofo, não de régua, e lembrar e esquecer era um mistério, coisas que aconteciam com você, sem lei. Ebbinghaus discordou e fez a escolha mais estranha da história da psicologia. Ele mesmo seria a cobaia, o único sujeito do experimento. Amostra de 1. Ele. Pensa no tamanho disso. Um homem decide cronometrar o próprio esquecimento, todo santo dia, durante anos, sem ninguém para dividir a mesa, nem para dizer que era loucura. Só ele. 4 paredes e uma pilha de nada. Doente ou de saco cheio, tanto fazia. Pular um dia sujava a medição. Então ele não pulava. E não era para estudar um aluno específico. Era o cérebro humano, pelo único a que ele tinha acesso total. O dele. O problema é que memória de verdade é suja. Você lê a palavra cavalo, e já vem o cavalo da infância, a novela, a corrida da esquina. Cada palavra puxa 1000 lembranças velhas, e não dá para separar memória nova de bagagem antiga. Ebbinghaus precisava de um material limpo, sem eco, sem passado, algo que não quisesse dizer absolutamente nada. A solução foi montar as sílabas na mão. Uma consoante, uma vogal, uma consoante. Nada que fosse palavra em alemão, francês ou inglês. Ele gerou uma pilha enorme desses pedaços de nada, cobrindo a escrivaninha. Cerca de 2.300 sílabas, depois de jogar fora toda que, por acaso, lembrava alguma coisa. Essa era a matéria-prima. Do bolo, ele sorteava listas de 13 sílabas e começava o ritual. Lia em voz alta, no compasso de um metrônomo, cada sílaba caindo no tempo certo, repetição atrás de repetição, até recitar a lista inteira sem errar. Cronometrava tudo, anotava tudo. Hora após hora, a mesma cantilena morna ecoando nas paredes. Um monge do tédio, com metrônomo no lugar do sino. Mas o golpe de gênio não foi decorar, foi como ele mediu o esquecimento. E presta atenção, porque quase todo mundo conta essa parte errado. Ebbinghaus não contava quantas sílabas ainda lembrava, ele media outra coisa. Quantas repetições a menos ele precisava para reaprender a mesma lista, depois de um tempo longe dela. Se decorar do zero custava um tanto de esforço e reaprender depois custava menos, essa diferença era o que a memória guardava. Ele chamou isso de economia. Savings. O quanto do rastro sobrava. Ebbinghaus repetiu isso centenas de vezes, variando uma coisa só. Quanto tempo esperava antes de reaprender? 20 minutos, 1 hora, 9 horas, 1 dia, 1 mês. E quando ligou os pontos, apareceu uma linha que ninguém tinha visto antes, a curva do esquecimento. Ela despenca, cai rápido logo no começo. Na primeira hora, mais da metade do rastro já evaporou. De cada 2 coisas que você fixou de manhã, uma some antes do almoço. Em 24 horas, sobra perto de 1/3. E cuidado com a palavra. Economia não é lembrar 1/3. É que refazer aquilo custaria só 1/3 a menos de esforço. O resto, para o cérebro, é quase como se nunca tivesse entrado. Metade na primeira hora. 2/3 no primeiro dia. Mas, e guarda esse mas, a queda desacelera. O pouco que sobrevive ao primeiro dia gruda por muito mais tempo. O esquecimento é voraz no começo e preguiçoso depois. E aqui vai a parte que os posts virais escondem. Isso era sílaba sem sentido, mas a sua aula de história quer dizer algo. E material com sentido senta muito mais alto nessa curva. A forma é a mesma para todo mundo. A altura não, depende de quanto aquilo importa para você. E não é poeira de 1800. Em 2015, 2 cientistas refizeram o experimento inteiro, do zero, um voluntário só, como o próprio Ebbinghaus. 70 horas debruçado sobre o mesmo inferno de sílabas. Weed, Zoff, pilhas de nada. Até a vista embaçar. 70 horas só para checar se uma curva de 1885 ainda estava de pé. Estava. A curva reapareceu,
quase idêntica, cravada por cima da original. Mais de um século depois, o mesmíssimo desenho, e com um detalhe lindo, que Ebbinghaus sozinho não teve como enxergar, a curva não é um tobogã liso. No ponto das 24 horas, a memória dá um pulinho para cima, bem ali onde cabe uma noite de sono, como se, enquanto você dorme, o cérebro entrasse de mansinho para separar o que vale e reforçar o rastro que sobrou. Aqui começa o crime de verdade. Ebbinghaus tinha o mapa pronto, medido, publicado. E o mapa foi para a gaveta. A tradução do livro para o inglês só saiu em 1913. Faz a conta. 28 anos depois, quase 3 décadas com o achado preso num idioma só, enquanto o mundo seguia adivinhando. Uma geração inteira de estudantes nasceu, penou e se formou antes de a descoberta circular. E quando enfim circulou, perdeu. Perdeu para uma intuição teimosa e idiota, a de que, para fixar, basta reler. Você conhece essa sensação. Relê o resumo e ele desliza fácil, redondo, familiar, e seu cérebro traduz essa facilidade como eu sei. Só que é uma armadilha. A facilidade de reler não é sinal de memória. É sinal de que você acabou de ler. Os dois se parecem por dentro e não têm nada a ver. Décadas depois, uma revisão gigante de 10 técnicas de estudo botou os pingos nos is. Grifar, reler, resumir. As 3 queridinhas de todo estudante ficaram na base do ranking. Utilidade baixa. As que funcionam de verdade estavam quase abandonadas. E repara. Nada disso foi culpa da sua disciplina. O culpado nunca foi o seu cérebro. Foi o método que te entregaram. Em 2006, 2 pesquisadores botaram a intuição à prova. Deram um texto para estudantes. Um grupo releu, de novo, e o outro leu uma vez e se testou, tentando lembrar sem olhar. 5 minutos depois, aplicaram uma prova. E adivinha quem ganhou? Quem releu? 83 contra 71. Fim de papo, né? Errado. Porque a prova que decide o seu ano não é 5 minutos depois, é uma semana depois. E aí tudo se inverteu. Quem tinha se testado, 61. Quem só releu, despencou para 40. 21 pontos de diferença. 21 pontos numa prova é a distância entre passar e repetir o ano inteiro. Pensa no Pedro. Uma leitura, caderno fechado, e ele tenta puxar tudo de cabeça, trava, esquece metade, levanta com a sensação horrível de que não sabe nada, o oposto do conforto da Júlia relendo o resumo. Mas é esse desconforto que grava. Puxar a informação da própria cabeça, com esforço, sem colar, é isso que fixa. Reler afaga o cérebro. Testar treina ele. Um faz você se sentir pronto. O outro faz você ficar pronto. Volta para a curva. Ela te condena, sim, mas olha de novo. Ela também entrega o antídoto, escondido no próprio formato. O esquecimento é voraz no começo. Então, o momento de revisar é bem ali na beirada, pouco antes de o rastro sumir. Você revisa, e a curva salta para cima de novo. Agora ela cai mais devagar, você revisa outra vez, no ponto certo, e ela quase não cai mais. Mesma matéria, mesmo esforço total. Distribuição diferente. É isso que os cientistas chamam de espaçamento. E não é achismo de professor. Uma meta-análise juntou 839 comparações em 317 experimentos. O veredito, robusto, espaçar as revisões vence amontoar tudo de uma vez, sempre. E tem uma sutileza de ouro. Quanto mais longe está a prova, maior deve ser o intervalo entre as revisões. Memória nova quer revisão logo, memória velha aguenta esperar. Metade na primeira hora, 2/3 no primeiro dia. O próprio Ebbinghaus já tinha farejado a semente, espalhar as repetições rendia mais que empilhar. Virar à noite não perde só porque cansa, perde porque amontoa tudo no pior ponto da curva e joga fora o conserto que o sono faria. Durante um século, usar a curva dava um trabalho absurdo. Milhares de fichas, um calendário e a paciência de um monge praticamente refazer o quarto do Ebbinghaus na sua casa. Ninguém ia fazer isso. Aí veio a engenharia. No fim do século XX, e mais ainda no XXI, quem leu Ebbinghaus transformou a curva em algoritmo. Fórmulas, com nome de robô, que fazem uma coisa só: prever o instante em que você vai esquecer e te cutucar bem ali,
um segundo antes do rastro sumir. E fica com essa honestidade. Não foi Ebbinghaus que inventou os aplicativos. Ele desenhou, à mão, sozinho, num quarto, a curva que esses algoritmos hoje perseguem. São herdeiros dele. A ficha de papel virou notificação, o metrônomo virou código. E o mais bonito é que nada disso é milagre. Ninguém está turbinando o seu cérebro. Eles só pararam de lutar contra a curva e começaram a trabalhar com ela. O mesmo esforço. Na hora certa. É só isso. Sempre foi só isso. Repara no tamanho da ironia. A escola te entregou o conteúdo, pilhas dele, e nunca, nenhuma vez, te entregou o cronograma. Metade na primeira hora. 2/3 no primeiro dia. Não é que você tem memória ruim, é que ninguém te mostrou a curva. A mesma que um homem mediu sozinho, num quarto em Berlim, decorando sílabas que não querem dizer nada. Antes dele, esquecer era um mistério. Depois dele, virou cronograma. Mas ficou um buraco nessa história. Se a curva é tão implacável assim, se 2/3 somem em um dia, então por que virar à noite na véspera às vezes funciona? Como é que dá para passar numa prova, estudando tudo às 11 da noite anterior? Funciona. E é exatamente por isso que ele te reprova na semana seguinte. Porque estudar na véspera funciona, e ainda assim te reprova. Fica para a próxima.